Desde o ano de 2019, o CNPJ da sua empresa foi incluído automaticamente num sistema que pode responder por quase metade do seu score empresarial na Serasa. Ninguém pediu sua autorização, ninguém te avisou, e a maioria dos donos de empresa nem sabe que isso existe, muito menos como usar a seu favor. Esse sistema se chama Cadastro Positivo PJ. E o fato de você estar assistindo a este vídeo provavelmente significa que você ainda não sabe exatamente o que está registrado lá, ou o que o banco vê quando consulta o seu CNPJ. Isso vale mais do que parece, porque o cadastro positivo não é detalhe. É uma das peças que o banco usa para decidir se aprova ou nega o seu crédito. E é uma peça que você pode trabalhar. O problema é que ninguém te explica como. O banco não vai te contar isso. O Sebrae fala que existe, mas não mostra o que fazer. E o seu contador provavelmente nunca tocou no assunto. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que é o Cadastro Positivo PJ, como ele entra no cálculo do score empresarial, o que o banco enxerga quando consulta o seu CNPJ e quais ações concretas você pode tomar ainda hoje para começar a usar essa ferramenta a seu favor na hora de buscar crédito. Não é teoria, é o funcionamento real do sistema, explicado do jeito que deveria ter sido explicado desde o começo. Antes de explicar o cadastro positivo, preciso explicar o que existia antes dele. Por muito tempo, o sistema de crédito brasileiro funcionava assim. O banco consultava o seu CNPJ, verificava se havia dívidas em aberto e tomava a decisão com base nisso. Dívida? Nega. Sem dívida? Talvez aprove. O histórico positivo, tudo que a sua empresa pagou em dia ao longo dos anos, simplesmente não contava. Não existia como dado estruturado. Não aparecia em lugar nenhum. Na prática, o que acontecia é que um empresário que pagou 60 parcelas de um financiamento saldou todos os fornecedores no prazo e nunca atrasou uma conta no último ano, era analisado exatamente da mesma forma que um empresário que simplesmente não tinha dívidas registradas, mas também não tinha histórico nenhum. O bom comportamento financeiro era invisível. O cadastro positivo existe para mudar isso. Ele é um banco de dados que reúne o seu histórico de pagamentos, não as dívidas, mas o que foi pago em dia. Contratos honrados, parcelas cumpridas, contas de consumo pagas no prazo. A Serasa, a COD, a Boa Vista e o SPC Brasil são os 4 birôs de crédito autorizados pelo Banco Central a gerir esse sistema no Brasil. E desde 2019, quando a Lei Complementar número 166 alterou a regulamentação original, a inclusão passou a ser automática para todos os CPFs e CNPJs. Você não precisou fazer nada. O seu CNPJ já está lá. Mas aqui começa a primeira distinção que a maioria das empresas não sabe. Estar incluído automaticamente não é o mesmo que ter um cadastro positivo ativo e bem alimentado. São coisas diferentes. Estar incluído significa que o sistema tem permissão para registrar os seus dados. Ter um cadastro positivo robusto significa que os dados positivos da sua empresa estão efetivamente visíveis para os birôs certos, no volume certo, com a consistência certa. Um CNPJ com poucos dados registrados, mesmo que todos sejam positivos, tem menos força do que um CNPJ com histórico longo e consistente. O sistema funciona como uma referência. Quanto mais dados positivos ao longo do tempo, mais precisa e favorável à análise. Pensa assim. Imagine que você precisa contratar um funcionário e tem 2 candidatos. Um deles tem um currículo de uma página com 3 experiências positivas. O outro tem 10 anos de histórico documentado, com referências, projetos entregues, avaliações. Qual você contrata? O banco faz o mesmo raciocínio com o seu CNPJ. A questão é, se o cadastro positivo inclui todo mundo automaticamente e registra os pagamentos em dia, por que tantas empresas ainda têm score empresarial baixo, mesmo sem dívidas relevantes? A resposta está em como o score é calculado. E é aí que fica interessante. O score empresarial não é um número único. É um resultado composto por camadas de informação que os birôs de crédito processam em conjunto. Na Serasa, que é o birô mais consultado por bancos e instituições financeiras no Brasil, o cadastro positivo responde por aproximadamente 44% do cálculo do score.
Isso significa que quase metade da sua pontuação é determinada pelo seu histórico de pagamentos positivos, não pelas dívidas, pelos pagamentos em dia. Isso vale mais do que parece, porque significa que mesmo uma empresa com algum histórico de atraso pode ter um score razoável, se o seu cadastro positivo for robusto. E significa que uma empresa sem nenhuma dívida registrada pode ter score baixo, simplesmente porque o sistema não tem dados suficientes sobre o seu comportamento positivo. O restante do score é composto por outras variáveis: dados cadastrais atualizados, comportamento de consultas de crédito, tempo de existência da empresa, volume de operações financeiras, relacionamento com instituições e, claro, o histórico de inadimplência, quando existe. Então a resposta para a pergunta anterior é essa: o score cai, ou não sobe, não necessariamente porque a empresa deve, mas porque o histórico positivo está fragmentado, invisível ou insuficiente para os birôs certos. Agora vem um detalhe que a maioria das empresas não sabe disso. Existem 4 birôs de crédito operando no Brasil: Serasa, Quod, Boa Vista e SPC Brasil. Cada um tem sua própria base de dados e sua própria metodologia de cálculo. E diferentes bancos e instituições financeiras consultam diferentes birôs antes de tomar uma decisão de crédito. Na prática, o que isso significa é que o seu CNPJ pode ter um score aceitável na Serasa e um score muito baixo no Quod ou na Boa Vista. Se o banco que você vai abordar para uma linha de capital de giro consulta prioritariamente a Boa Vista, o score na Serasa não vai te ajudar muito. E você provavelmente não sabe qual birô o seu banco-alvo consulta. Então, antes de qualquer pedido de crédito, a pergunta certa não é só "qual é o meu score?". A pergunta certa é: qual é o meu score em cada birô? E qual birô vai ser consultado quando eu pedir crédito? Mas vamos um nível acima, porque entender quanto o cadastro positivo pesa no score é uma coisa. A próxima camada, o que exatamente o banco enxerga quando consulta o seu CNPJ, é onde o assunto realmente abre. Quando um analista de crédito consulta o seu CNPJ, ele não vê só um número. Ele vê um retrato. O cadastro positivo PJ registra as seguintes categorias de informação: contratos de crédito contratados e pagos, empréstimos, financiamentos, leasing, pagamentos de cartão empresarial, operações de crediário com fornecedores e contas de consumo associadas ao CNPJ, como telefonia, energia elétrica e internet. Para cada uma dessas categorias, o sistema registra o valor do compromisso assumido, as datas de vencimento de cada parcela, o que foi pago e quando, se antes do vencimento, no dia ou com quantos dias de atraso. O banco não vê apenas se você pagou, ele vê como você paga. Na prática, o que o analista de crédito analisa não é um cheque de pagou ou não pagou, é um padrão. Você paga sempre antes do vencimento? Às vezes atrasa alguns dias? Tem histórico consistente nos últimos 12 meses? O volume de operações de crédito cresceu ao longo do tempo, o que indica empresa ativa, ou está estagnado. Esse padrão é o que transforma um número de score em argumento de crédito. A maioria das empresas não sabe disso. Uma empresa que paga tudo em dia, mas fez poucas operações de crédito nos últimos anos, pode ter um cadastro positivo fraco. Não porque pagou mal, mas porque tem pouco para mostrar. O sistema precisa de histórico. Sem movimento, não há argumento. E aqui fica claro por que tentativas de melhorar o score sem estratégia costumam frustrar. O empresário quita uma dívida pequena, espera o score subir, e o score mal se move. Por quê? Porque quitar dívida remove um dado negativo, mas não cria dado positivo. São movimentos diferentes, com efeitos diferentes. Alimentar o cadastro positivo PJ de forma estratégica significa criar operações de crédito bem geridas e garantir que essas operações estão sendo registradas nos birôs certos, no volume certo, com a consistência certa ao longo do tempo. A armadilha mais comum que piora o score antes de melhorar, muitos empresários, ao perceberem que o score está baixo, fazem o que parece intuitivo. Saem consultando condições de crédito em vários bancos ao mesmo tempo. Simulações no app, visita ao gerente, proposta em fintech. O que a maioria não sabe
é que cada consulta de análise de crédito fica registrada. E quando o sistema detecta múltiplas consultas em sequência curta, ele sinaliza ao analista: essa empresa está buscando crédito com urgência em vários lugares ao mesmo tempo. O mercado interpreta isso como dificuldade financeira, e o score cai antes de qualquer crédito ser aprovado. O banco não vai te contar isso, mas é exatamente o que acontece nos bastidores. Entender como o cadastro positivo PJ funciona é o primeiro passo, mas gerenciar isso na prática, saber em qual birô o seu CNPJ está mais fraco, qual banco consulta qual base, como estruturar operações de crédito que alimentem o histórico certo, é o que transforma entendimento em acesso real a crédito. Se você quer saber exatamente qual é a situação do seu CNPJ nos principais birôs e quais linhas de crédito estão disponíveis para o perfil da sua empresa agora, o link na descrição leva para um diagnóstico gratuito, sem compromisso. Agora que você entende como o sistema funciona, vamos ao que você pode fazer. 5 ações concretas, em ordem de prioridade. Primeira, verifique se o seu CNPJ está ativo nos 4 birôs: Serasa, Quod, Boa Vista e SPC Brasil. Todos têm acesso gratuito para consulta do próprio CNPJ. O ponto de partida é saber o que cada um registra sobre a sua empresa, não assumir que estão todos iguais. Na maioria dos casos não estão. O acesso a Serasa PJ é gratuito pelo site ou pelo app. O Quod também oferece consulta gratuita com cadastro. Boa Vista e SPC Brasil seguem o mesmo modelo. Os links estão na descrição. Segunda, confira os dados que estão registrados e verifique se refletem a realidade. O cadastro positivo depende de informações enviadas por instituições financeiras e parceiros. Erros acontecem. Operações de crédito que foram pagas corretamente podem não estar registradas. Dados cadastrais podem estar desatualizados. E dados cadastrais errados afetam o score diretamente. Se encontrar inconsistência, qualquer birô tem um canal de contestação formal. O prazo legal de resposta é de até 10 dias úteis. Terceira, alimente o histórico com operações bem geridas. Isso não significa contratar crédito por contratar. Significa que, se a sua empresa vai fazer uma operação, leasing de equipamento, capital de giro, antecipação de recebíveis, cartão empresarial, vale certificar que essa operação vai ser registrada e paga de forma que construa histórico positivo nos birôs certos. Uma operação de crédito gerida corretamente vale mais do que 10 contas de consumo pagas em dia. O sistema dá mais peso para compromissos financeiros do que para contas operacionais. Quarta, evite consultas excessivas antes de formalizar um pedido de crédito. Como explicamos, múltiplas consultas em janela curta sinalizam urgência financeira para o analista. Se você está planejando pedir crédito, defina previamente a instituição que faz mais sentido para o seu perfil e concentre a abordagem. Isso parece óbvio quando você sabe, mas a maioria das empresas faz exatamente o contrário e paga o preço com score menor na hora que mais precisa. Quinta, entenda qual birô o banco-alvo consulta antes de pedir crédito. Cada instituição tem preferências. Bancos públicos como Caixa e Banco do Brasil tendem a usar bases diferentes de fintechs e bancos privados. Cooperativas de crédito têm dinâmicas próprias. Saber disso antes de estruturar o pedido é um diferencial real, mas tem uma última camada que vale destacar. O cadastro positivo é uma peça importante do score empresarial, mas é uma peça. Existem outras variáveis que o banco analisa em paralelo: os dados cadastrais da empresa, o tempo de existência, o relacionamento com a instituição, o volume de faturamento declarado, a existência de garantias. Melhorar o cadastro positivo PJ sem trabalhar as outras camadas é como preparar bem uma peça de um processo seletivo e chegar despreparado nas outras etapas. A maioria das empresas não sabe disso, e é por isso que tenta resolver em partes, em vez de trabalhar o score como o sistema integrado que ele é. O cadastro positivo PJ existe desde 2019. O CNPJ da sua empresa já está incluído automaticamente, mas entre estar incluído e usar isso de forma estratégica para melhorar o acesso a crédito, existe uma distância que a maioria dos donos de empresa nunca cruzou, não por falta de vontade,
mas porque ninguém explicou o caminho. Agora você sabe o que é e como funciona. Sabe que o cadastro positivo pode responder por quase metade do score empresarial na Serasa. Sabe que existem 4 birôs com bases diferentes e que diferentes bancos consultam diferentes bases. Sabe o que o analista de crédito enxerga quando abre o relatório do seu CNPJ? Não um número, mas um padrão de comportamento ao longo do tempo. E sabe o que fazer? Verificar a situação nos 4 birôs, conferir se os dados estão corretos, alimentar o histórico com operações bem geridas, evitar consultas excessivas antes de formalizar um pedido de crédito. Você não estava perdendo acesso a crédito por falta de esforço. Estava perdendo porque o sistema funciona em camadas, e ninguém te mostrou quais são essas camadas, nem como trabalhá-las em conjunto. Isso vale mais do que parece. Quem entende o sistema tem uma vantagem real sobre quem opera no escuro. E crédito, no final, vai para quem o sistema enxerga como confiável, não necessariamente para quem mais precisa ou mais merece. Você chegou até aqui porque quer entender, porque quer agir e porque já percebeu que as respostas que o banco dá ou não dá não são suficientes. A maioria das empresas vai continuar tentando resolver isso em partes, sem estratégia, esperando que o score melhore sozinho. Você agora sabe que não é assim que funciona. O próximo passo é seu.